Depois dos X-Men concluir uma missão para o programa Arma X, Jean é obrigada a ir contra os seus princípios e fica arrasada pelo que fez. Ao chegarem a uma base na Índia a serviço do programa Arma X, Tempestade, Noturno, Ciclope e Garota Marvel aguardam as instruções. Dessa forma, o Coronel Wade manda a Tempestade criar uma nevasca enquanto o Noturno desativa o sistema de segurança do local. Contudo, Ororo, que ainda não aprendeu a dominar os seus poderes, só consegue criar uma chuva e Noturno se teletransporta. E enquanto a chuva cai, o mutante abre o portão e os guardas que estavam indo para a parte coberta não percebem. E quando um deles olha para trás, Ciclope lança sua rajada. Com isso, eles invadem o complexo e Espectro diz para o Ciclope que ele não precisa conter os raios, já que não é mais um X-Men. Enquanto isso, em outro lugar, vemos um trem em movimento acompanhado de 2 helicópteros e um grupo de estranhos mantendo Nick Fury como prisioneiro. Com isso, um dos homens informa que eles estão indo para o Nepal e que o agente da SHIELD irá se submeter a torturas insuportáveis. Ao ouvir aquilo, Fury diz que ele acabou de descrever os seus 3 casamentos. Naquele momento, vemos Homem de Gelo e Fera se aproximando do trem. Desse modo, Bob congela os helicópteros e os 2 veículos caem no chão. Em seguida, vemos Colosso se preparando para segurar o trem. E mesmo ele dizendo pelo comunicador que não tem certeza se irá conseguir, Wade informa que não se importa e que esse é um risco que ele topa correr. E quando o mutante consegue segurar, percebemos que a experiência foi um sucesso. Com isso, vemos que o impacto matou vários passageiros, mas Fury conseguiu ficar ileso. Dessa forma, a Fera aproveita para pegá-lo e rapidamente parte para longe dali com Nick Fury. Voltando ao outro time, vemos Ciclope e Noturno impressionados olhando para uma coisa, e Dr. Cornelius informa que eles estão olhando para uma variedade de 50 genes mutantes agrupados para criar uma grande ameaça. Com isso, Ciclope pergunta se aquilo tem vida, e o cientista responde que aquilo tem 22 corações e nenhum sinal cerebral, ou seja, não passa de um caldeirão de genes. Naquele momento, os guardas aparecem, mas Noturno consegue desviar dos tiros. E quando o vidro da criatura quebra, Noturno manda Ciclope apertar o detonador e Scott obedece. Dessa forma, Cornelius pergunta se eles estão mortos e Wade responde que não sabe. Mas antes deles começarem a se preocupar, percebemos que Noturno conseguiu teleportar os 2 a tempo. Nesse interim, vemos Tempestade e Garota Marvel conversando com o sujeito que criou aquele monstro. Dessa forma, Wade dá a ordem para Jean matar o cientista e ela informa que não irá matar. Ao ouvir aquilo, ele diz que já sabia que ela iria negar essa ordem e comenta que desenvolveu o plano B. E no momento em que o Ciclope e Noturno aparecem na sala, alguma coisa acontece com a cabeça do Scott e ele cai no chão se contorcendo de dor. Com isso, Wade diz que o dispositivo implantado no cérebro dele irá explodir se a Ruiva não fizer o que ele está mandando e que ela tem 15 segundos para decidir. E quando o Ciclope pede para Jean não obedecer, toda a equipe fica ainda mais desesperada e ela pergunta por que o Wade está fazendo isso. Desse modo, ele responde que não adianta comandar uma equipe que coloca a própria moral acima das missões. E no instante em que o cientista começa a implorar por sua vida informando que é casado e tem 4 filhos, Wade comenta que o sujeito não passa de um fanático que criou uma arma de destruição em massa e que Ciclope irá morrer em 3 segundos. Com isso, a garota percebe que não tem escolha e mata o cientista. Em seguida, ela começa a chorar e diz que sente muito. E enquanto vemos todos muito abalados olhando para o indivíduo morto, Wade diz que ainda há esperança para ela. Pouco tempo depois, no quartel-general da Arma X na Finlândia, vemos a Ruiva muito abalada com o que aconteceu enquanto Scott tenta consolá-la. Em seguida, Fanático diz para a vampira que ela é deprimente em ficar espiando as pessoas se abraçando e que isso é pior do que na vez em que ele a viu se beijando no espelho. Depois, Bob Drake começa a dizer que eles irão morrer e que nunca estiveram
estiveram tão perto do fim, já que aquelas pessoas irão continuar usando eles até todos morrerem em alguma missão, e depois irão sequestrar outros mutantes para fazer a mesma coisa. E no momento em que ele começa a chorar, Colossus tenta acalmá-lo, informando que tem certeza de que Wolverine irá salvá-los. E quando Bob pergunta se ele acredita mesmo nisso, o grandão responde que tem certeza de que Logan irá aparecer e acrescenta que será em breve. Ao ouvir aquilo, Dentes de Sabre informa que o Colossus é o homem mais pé frio que ele já conheceu e que nunca irá com ele para Las Vegas. E antes do russo perguntar o que ele quer dizer com isso, um homem aparece arrastando Wolverine com o corpo todo queimado, e Dentes de Sabre informa que ele foi atingido com descargas de napalm suficientes para acabar com um exército inteiro, e pergunta se o Colossus ainda está otimista. Enquanto isso, em outra parte da fortaleza, vemos o Wade conversando com Cornelius. E quando ele comenta que está muito feliz por ter conseguido capturar o Wolverine, o cientista diz que ele não deveria ficar assim, pois sabe que a SHIELD irá cortar a verba do programa e que provavelmente naquela mesma época do ano que vem eles estarão desempregados. Dessa forma, o Wade diz que ele não deveria se preocupar, já que eles têm o maior telepata do mundo sob o controle deles. Em seguida, vemos Charles Xavier conectado a um monte de coisas. Ou seja, o líder dos X-Men também pertence à Arma X. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. E se você gostou, deixe um like e um comentário para dar uma força no canal e se inscreva para se tornar um habitante do Planeta Vital. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Mark Millar e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à 10ª edição da revista Ultimate X-Men Volume 1 pela editora Marvel Comics. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.